Olá, professores de língua portuguesa. Olá, comunidade do SAEB. Nós vamos iniciar mais uma live importante. Todas as terças-feiras estamos aqui com um tema específico, com um tema voltado para a prova do SAEB. Eu sou a professora Poliana Bittencourt, autora dos itens relacionados ao SAEB Digital. O SAEB Digital acompanha você, professor de língua portuguesa, com os 4 encaminhamentos mensais, além de uma sequência de 8 itens para serem aplicados ao final dessa sequência. Hoje, o tema da nossa live é um tema importantíssimo. Qual é o nosso contexto? Contexto que a prova está chegando. Então, vamos começar com o título: Prova do SAEB chegando. Hora de retomar habilidades do eixo leitura. Lembrando que é um tema específico para os professores de língua portuguesa e também para toda a comunidade, pedagogos, gestores. Você que já está aqui conosco a cada semana, como eu falei, com cada tema específico. Nós estamos num processo de tempo em que, que a ideia do SAEB, né, ou seja, a gente está retomando, a gente está reavaliando, retomando alguns pontos importantes. E em língua portuguesa, o eixo leitura foi escolhido para nossa abordagem da nossa live de hoje. Então, aqui, ó, seja bem-vindo, você, professor, que está nos assistindo agora, ao vivo, ou você que nos assistirá depois. Você de qualquer lugar do Brasil, estado, cidade, né, espalhado pelo Brasil afora, focado aí na prova, no processo, no caminho da prova do SAEB. Então, vamos lá. Prova do SAEB chegando, hora de retomar habilidades do eixo leitura. Por que, Poliana? O eixo leitura foi escolhido. Nós temos outros eixos. Porque, por exemplo, a gente tem, né, a leitura como destaque, como foco. Então, a gente vai começar mostrando uma um percentual. Então, a gente tem aqui, ó, para validar a nossa fala, para justificar o tema de hoje. Percentual de representação das habilidades da matriz de linguagens no teste anos finais, o foco nono ano. Então, nós temos dois eixos, nós temos os eixos do conhecimento, os mais abordados nos itens, que é leitura e análise linguística barra semiótica, produção de textos no nono ano. A gente não faz ainda essa abordagem. E nós temos os eixos cognitivos, que são amparados pelos verbos, conforme já foi tema da nossa live, inclusive. Reconhecer, analisar, avaliar e o produzir, que corrobora a ideia da produção de textos. Por que essa tabela, ela inicia, ela sustenta a nossa fala? Porque dados, a gente tem aqui dados estatísticos que vão trazer veracidade para essa ideia para o professor, ou seja, qual eixo que é mais visado, qual eixo que é mais cobrado? A gente tem aqui no total, né, olhando aqui, 30% dos itens da prova estão relacionados ao eixo leitura. Então, de forma bem sintética, de forma pragmática, o eixo do conhecimento, leitura, é o mais visado, é o mais cobrado na prova de língua portuguesa voltada para o nono ano. Então, 30% de 10, né, essa ideia do percentual, a gente tem 30% aí que está relacionada aos itens, né, voltado para a leitura. Então, dentro de leitura, a gente tem a especificidade dos eixos cognitivos.
o reconhecer, né, 8%, que é o nível básico, que também já foi tema da nossa live. A gente foi caminhando ao longo do ano, ao longo do processo, com todos os itens, né? Ou seja, todas as dimensões voltadas para a área de língua portuguesa que a gente pôde extrair, discutir, para fomentar cada vez mais, trocar experiências, dando dicas. E hoje, a nossa noite é importante porque o verbo escolhido no título é a ideia de retomar. Ou seja, vamos retomar habilidades que já foram trabalhadas por você, professor, ao longo do processo. E a gente escolhe leitura, as habilidades do eixo leitura por esse motivo. Então, a gente tem aí um campo maior, né, uma abordagem maior. O que que a gente espera? É quando a gente se prepara para alguma prova de concurso, por exemplo, cada prova tem um modelo, né? Cada prova tem um DNA, uma identidade. Então, tal qual, né, o SAEB também traz essa identidade, traz esse modelo. E quando a gente quer sucesso, quer bons resultados, a gente passa a conhecer esse modelo, essa prova, as especificidades, as características, o que costuma ser abordado, como que é abordado. Então, por esse motivo, a ideia é quanto mais a gente se aproxima desse modelo, claro, baseadas nas habilidades da nova matriz de referência modelo SAEB, que estão concatenadas à BNCC, a gente tem mais propriedade, né? A gente tem mais um argumento de autoridade para dizer assim, olha, o que que a gente espera da prova do SAEB em língua portuguesa? Então, dentro aqui, leitura, sabemos que é um eixo do conhecimento bastante cobrado. Dentro dos eixos cognitivos, a gente tem um percentual, né, 8% do reconhecer, o analisar 18% e o avaliar 4%. Então a gente começa justificando o título, né? Vamos começar pelo título. O título tem a função importantíssima de dar pistas para o leitor sobre aquilo que vai ser abordado. E né, a ideia é o que que nós teremos? As habilidades, a retomada de algumas habilidades, nem todas, a gente não vai conseguir passar por todas, mas vamos comentar e retomar habilidades importantíssimas dentro do eixo leitura, o eixo do conhecimento leitura. Ainda, né, fazendo aí dando uma continuidade a essa justificativa do título, a gente retoma, a gente relembra, dentro desse eixo do conhecimento que é a leitura, a gente tem essas, né, as habilidades. Os eixos cognitivos justificam no reconhecer, identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais, não verbais. Eu não vou ler todos. À medida que a gente for trabalhando por meio dos itens, retomando itens, inclusive, que foram elaborados, e você que já está conosco na plataforma Saeb Digital, você que já trabalhou um item, né, uma questão, dentro do seu planejamento, do seu plano de aula, retomou, utilizou, além das videoaulas também dando dicas. Então vamos lá. Nós temos aí 5 habilidades dentro do reconhecer, do nível básico. Nós temos 10 habilidades do analisar e 2 do avaliar. Olhando quantitativamente, a gente observa que dentro do eixo cognitivo analisar, que é o chamado proficiente, a gente tem 10, né? 10 habilidades. Também, né, vai relacionar essa ideia do eixo leitura. Um outro ponto importante para a gente abordar, eu vou deixar aqui já. Vamos justificar o eixo leitura dentro da BNCC, a importância, né? A gente sabe que língua portuguesa, a importância de uma prova que vai trabalhar questões, a leitura de textos de diferentes gêneros textuais. Então, a BNCC vai trazer aqui para nós o eixo leitura. E por que a BNCC? Porque a matriz de referência do modelo SAEB, ela está baseada num documento maior que é a BNCC. Então, eu vou ler um trecho da BNCC para também nos amparar no sentido da expectativa, da retomada, da importância desse eixo. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, do ouvinte, do espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos, e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição estética,
que é a ideia do prazer, né, de textos e obras literárias, pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos, realização de procedimentos, conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes. Sustentar a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública, ter mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema gráfico, diagrama ou em movimento, filmes, vídeos, etc. E ao som, música, que acompanha, como que a gente trabalha dentro dos nossos itens, elaboração, fragmentos de letra de música, fica sempre dica para o professor colocar música para o estudante, para ele ver essa praticidade, né? O gênero textual de uma forma bem pragmática, funcional, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas de e reflexão, tais como as apresentadas a seguir. E aqui a gente se esbarra em algo que é muito importante, que nós, professores de língua portuguesa, fazemos muito em sala de aula, que são as estratégias de leitura. Ou seja, estratégias importantes que começam desde o início da aula até o final, que muitas vezes a gente, dentro do plano de aula, dentro do nosso momento de retomada, a gente escolhe uma estratégia, mas muitas vezes a todo momento a gente está ali circundando estratégias importantes, como, por exemplo, a gente sempre está estimulando o nosso estudante, diante de textos, a fazer a interpretação oral, a apreender o sentido, o explícito, o implícito, tão costumeiramente abordados nessas provas de larga escala. Então, a gente tem aqui, eu vou ler algumas, né, alguns tópicos: reconstrução e reflexão sobre as condições de produção, recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, são os campos de atividade humana. A gente tem aí, ó, dialogia, relação entre textos, que é uma habilidade importante relacionada aos diferentes textos, né? Quando a gente aborda, por exemplo, texto um, texto 2, que é uma habilidade dentro do eixo leitura, reconstrução da textualidade, recuperação e análise da organização textual, da progressão temática, reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validade das informações. Então, a gente tem aqui isso tudo sustentado pela BNCC, são estratégias e procedimentos de leitura. Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses, levando em conta características do gênero, do texto, né, de suporte, de forma a poder proceder a uma leitura autônoma em relação a temas familiares. Estabelecer, considerar os objetivos de leitura, sempre com uma intencionalidade, né, sempre com um objetivo. Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios, vivências, valores e crenças, o chamado conhecimento de mundo, tão importante dentro da esfera do nosso estudante. Estabelecer expectativas, pressuposições antecipadoras, as inferências. Localizar, recuperar informação, inferir ou deduzir informações implícitas, inferir ou deduzir pelo contexto semântico ou linguístico o significado de palavras ou expressões desconhecidas, identificar ou selecionar em função do contexto de ocorrência a acepção mais adequada de um vocabulário e expressão, apreender os sentidos globais do texto, reconhecer e inferir o tema, articular o verbal, que é a palavra, com outras linguagens, e por aí vai. A gente tem aqui dentro, ó, a BNCC nos sustentando dentro de práticas de linguagem, dentro de procedimentos de leitura, procedimentos importantíssimos que ao longo de todo o processo a gente já realiza. E hoje a gente vai falar, vai retomar algumas habilidades. Então, esse foi o momento introdutório para dizer o motivo pelo qual nós escolhemos o título, sustentando a importância, justificando esse título, e aí às vésperas da prova do SAEB. Então, por quê, né? Então, o SAEB está aí. Estamos preparados?
estamos motivados, estamos seguros do nosso trabalho, estamos determinados para um resultado também que vai ser excelente. Conhecemos o chão sobre o qual a gente pisa, apesar dos desafios, embora haja muitos desafios dentro do contexto educacional, o professor segue, né, planejando, acreditando dentro da sua esfera da sala de aula, do seu conhecimento específico de língua portuguesa, priorizando a leitura e priorizando os textos no formato dos gêneros textuais. É, Vamos voltar aqui para, né, a nossa sequência de slides, e a gente tem essas, né, nós abordamos essas duas tabelas aí falando das habilidades. Então, como que foi a escolha? A gente vai perpassar por esses itens, alguns itens, em que a gente todas as habilidades foram selecionadas a partir da leitura. Lembrando também que existe um código, né? Por exemplo, 9LR1. Quem já nos acompanha também sabe o motivo, né? Uma forma de sintetizar, um código criado para estabelecer algo sintético, né? Algo bem prático para o nosso professor. Então, esse 9LR1, identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais. Aqui, retomando uma habilidade importante. Pelo verbo identificar, eu sei que o nível é básico, já aprendi, já sei, já domino isso com o meu estudante, meu estudante também já faz esse domínio. Então, que ele reconheça, que ele identifique os recursos persuasivos. Sempre voltar sempre para o nosso estudante. O que que é o recurso persuasivo? O que que é a persuasão? O conceito? E falar muito, né? Estratégias de leitura voltada para a propaganda, para peças publicitárias. Por exemplo, você pode utilizar o data show, né? Colocar, selecionar duas, três, quatro peças publicitárias. Você tem o uso de Chromebook, você tem o recurso do livro, a impressão de, né, xerox, os xerografados, selecionar algumas peças publicitárias importantes, voltadas para temas de relevância social, são chamados as propagandas governamentais, as peças governamentais de interesse público, e falar dessa persuasão, esses recursos, esses elementos do texto, voltando também ao conceito de textos verbais e não verbais, como que é importante, como que a prova do SAEB trabalha com essa linguagem multissemiótica, essa linguagem sincrética, esse elemento do texto, né, escrito com a imagem. E nada melhor do que o gênero textual propaganda, para esse estudante entender. E aí o objetivo, né, qual é o objetivo de uma propaganda principal? É convencer, é persuadir. E quais estratégias? Retome, né, essa ideia da retomada de estratégias. Aqui no item, na elaboração desse item específico, a gente coloca, a gente faz um recorte, mas antes de ir para o enunciado, por exemplo, a gente pode colocar aqui a cor. Né? Você tem a oportunidade de levar o colorido num data show, por exemplo. A vida, poucas palavras, a imagem, a importância da imagem, decifrar essa imagem, ler essa imagem, o que ela representa, a representatividade, porque o pode, nessa palavrinha pode, está numa outra cor, a vida pode continuar, um doador pode salvar mais de 20 pessoas. Então, a redução de palavras, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Seja, nessa ideia, olha outra estratégia, esse seja doador de órgãos, converse, duas palavrinhas importantes que vão articular essa interação entre o texto e o leitor, que é um recurso persuasivo, a fim de que convencer, a fim de trazer uma consciência crítica para o nosso leitor, para aderir à ideia. Qual é a ideia, no caso específico? A ideia da doação de órgãos. Observar esses recursos persuasivos para levar o leitor a mudar de perspectiva, a ser influenciado pelo texto. Então, olha que é uma estratégia, uma habilidade do eixo leitura, que a gente pode, assim, numa levada, né, nessa ideia de fazer uma retomada, escolher, você pode selecionar algumas peças publicitárias e fazer esses apontamentos, né, realizar esses apontamentos importantes para que esse estudante ele consiga reconhecer e identificar.
Aí vamos para o enunciado, né, o nível básico. Um doador pode salvar. A locução destacada, que é pode salvar, tem a intenção de. Eu vou abordar muito o item, tá? Essa ideia da estratégia, o nosso foco de hoje. Influenciar, olha o verbo, né? Que toda propaganda tem o objetivo de convencer, trazendo essa influência. Então, influenciar o leitor sobre a responsabilidade de tomar a decisão em doar os órgãos. E um tema, olha que importante, um tema sempre amplo para discutir, que são temas de relevância social, né? O tema da doação de órgãos, e aí trabalha também o conhecimento prévio, conhecimento de mundo do estudante, sobre informações específicas que talvez ele não saiba sobre o tema específico, como no caso doação de órgãos, o que que pode, o que que não pode, para trabalhar a ideia da informação, a importância de ter informação qualificada sobre temas variados. E aí, na aula de língua portuguesa, revisitando os gêneros textuais, os textos diversos, essas práticas de linguagem, que a gente pode atuar não somente a partir dos gêneros textuais que são estabelecidos, mas a partir das ideias. E aí, configurando o que a gente chama do eixo leitura. Então, uma habilidade importantíssima, reconhecer os recursos persuasivos, né, o uso de recursos persuasivos dentro dos textos. E outra, que é importante também, não apenas textos publicitários. Eu falei aqui do gênero textual publicidade, né, da propaganda, mas gêneros textuais, a charge, por exemplo, as tirinhas, os memes, os GIFs, quantos gêneros textuais vão trabalhar com essa ideia, né, com a linguagem multissemiótica. Então falar de outro eixo de leitura, identificar elementos constitutivos de gênero de divulgação científica, também nível básico, para que o nosso estudante ele reconheça os elementos, ou seja, quais são as características dos textos de gênero de divulgação científica. É uma habilidade que sempre nós estamos, né, nós da comunidade Saebo Digital, nós estamos trabalhando com o nosso estudante. Então, curiosidade sobre gatos. Aqui eu não vou ler o texto, tá? É um texto que foi escolhido dentro desse campo de divulgação científica. Então, trabalhar sempre a ideia. Dica, qual a dica? Selecionar alguns textos, um que seja, que vá para você reconhecer, né? Voltar, retomar a ideia da objetividade, de uma linguagem objetiva, divulgação científica. O que é essa divulgação científica? É a ciência dentro de textos que vão comunicar de forma simples, utilizando uma linguagem que todos compreendam, que todos entendam, que todos alcancem. Quais são os suportes de divulgação? Você pode também, né, mostrar para o nosso estudante, retomando, linguagens mais específicas, mas são paradas, estudos, né? É, Ideias que são sustentadas por meio de dados estatísticos, muitas vezes, argumento de autoridade, especialistas no tema, no assunto, para dar essa ideia, para corroborar o tema em questão. Então, sempre uma linguagem, a habilidade, identificar. Então, ó, elementos constitutivos, o que seria isso? Os elementos que constituem. E o gênero, divulgação científica. Dica, retomada de, né, escolher um bom texto de modo que esse estudante ele faça realmente, né, essa revisão da objetividade, do elemento sucinto, da ideia da ciência sendo fomentada de maneira pragmática, facilmente detectada, né, compreendida por esse leitor. Ou seja, o leitor não precisa ser estudioso do tema para chegar à ideia. Né? Então, aqui a gente tem, é um item que vai reconhecer, né, os elementos que constituem o texto, o caracterizam como? Os elementos que constituem o texto o caracterizam como? Ou seja, os elementos que estão no texto é uma carta do leitor, é uma resenha crítica, é um artigo de opinião, é um texto de divulgação científica? Então, a gente tem aí um texto de divulgação científica, né, o nível é básico, né, uma vez que é sustentada pelo verbo reconhecer. Outra habilidade importantíssima, a gente vai um pouquinho para o campo da proficiência. Analisar. Analisar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio literário. Tão importante, e estratégias de leitura variadas podem ser colocadas
para retomar essa habilidade? O verbo analisar, a ideia de que o aluno primeiro reconhece para depois pensar sobre. Agora, os elementos que constituem. Aqui eu vou falar de uma habilidade que também está no campo da leitura, o eixo leitura, que é reconhecer. Nós temos aí tudo dentro dos textos pertencentes ao domínio literário. Tão importante é retomar a função da literatura, a especificidade da literatura, esse campo artístico literário, e citar gêneros textuais, retomar, revisitar gêneros textuais que pertencem a esse domínio literário, falar, destacar da importância para que o aluno distingua a diferença do texto que informa e do texto que traz fruição, prazer, que é o domínio literário. Ou seja, primeiro ele vai identificar esses elementos de modo que ele saiba analisar. Como que é importante, é uma estratégia, uma habilidade que permite que nós, professores, trabalhemos estratégias também ricas, como apresentar a letra da música, trabalhar, porque a gente sabe que o leitor de textos literários, ele se esforça mais, ele precisa de um conhecimento de mundo, conhecimento, a mediação do professor é importante, porque muitas vezes o professor ele vai trabalhando, né, o passo a passo, tijolinho com tijolinho, para ele entender, por exemplo, a leitura, a ideia do poema, da letra da música, do fragmento de um conto, do fragmento de uma crônica, de uma fábula, fragmento de um romance, gêneros textuais pertencentes a esse domínio literário. Então, aqui a gente escolheu a letra da música, O Meu Guri, que é a música do Chico Buarque. Quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Então veja que a gente também algo importante falar do eu lírico, do eu poético, a presença do eu lírico. Todos os textos literários em versos, poemas, letra de música, que é o caso específico, traz a ideia do eu lírico. O que que é esse eu lírico? Eu lírico não é a mesma coisa que o autor. Então, olha a estratégia de leitura que você pode trabalhar, colocar a primeira canção, ler com os estudantes, o meu guri, por que o título? Quem é esse guri? É uma criança? Quem que está falando? É o pai? É o filho? Como que eu posso comprovar? O nível é proficiente, uma vez que a gente tem o verbo analisar. Então, é possível analisar que é característica da letra da canção explorar. Então, o que que é comum explorar na letra da canção? Então, a gente tem aí linguagem figurada, e aí também uma outra retomada importante, que é o sentido figurado, que é a linguagem conotativa, né? As figuras de linguagem se sustentam nesse campo de palavras, né? Nesse campo estético de palavras variadas, e aí esse domínio literário, ele permite isso, essa conotação, essa linguagem conotativa. É um domínio também, uma característica, né, um elemento constitutivo, que é a questão do lirismo, a presença do lirismo, tão importante. A gente vê itens, questões que vão cobrar, por exemplo, essa ideia lírica. O que que é o lirismo? Muitas vezes o estudante ele se perde nisso, a presença da emoção, dessa subjetividade, ou seja, é um campo que permite essa análise maior, essa análise variada. Então, a gente tem aí uma outra habilidade importantíssima para ser retomada nessa reta final. É, Aqui a gente tem uma habilidade importante que é reconhecer os textos, os gêneros textuais do campo jornalístico midiático. A gente já muda um pouquinho, porque a gente estava falando do campo, qual campo? O campo do domínio literário. Aqui é do domínio jornalístico midiático. Também muito importante fazer essa retomada desse domínio da linguagem objetiva, diferente da literatura. Quais gêneros que são costumeiramente utilizados? A charge, a notícia, a reportagem, a carta do leitor, a tirinha, que também faz parte. Então, os gêneros textuais que estão dentro desse campo da informação, da mídia, retomar essas palavras tão importantes, mídia, jornalismo, campo midiático, e aqui nós temos uma charge. E aí, dois policiais, né, a charge visa sempre a crítica,
essa é a intencionalidade, o objetivo principal desse gênero textual, e uma pessoa que passa, né, diante de um corpo que foi brutalmente, fazendo crítica também à ação policial, que também é um tema importante, e por cima, né, o jornal de sangue, que horror essa charge. Então, o leitor se espantou não com a morte em si, mas se espantou com a notícia, com a charge. Olha que tem a gente chama isso de metalinguagem, né? Olha a crítica. A crítica que se dá é eu me espanto pelas notícias, né? A sobreposição dos nossos espantamentos. A gente não se comove, né? São tantas informações, é tanto sangue, é tanta violência, o crescimento exorbitante, é tão grande que a gente deixa de se espantar, a gente deixa de se indignar. Né, essa indiferença, né? A Charge ela fala sobre essa indiferença, né? Traz uma crítica sobre a indiferença do ser humano diante das atrocidades, diante de tantos problemas espalhados, não só no Brasil, mas problemas que são mundiais. Então, que horror, né? Essa ideia do horror. Olha que interessante, professor. Uma vez que a gente está falando de estratégias de leitura, de texto, do eixo leitura, como que você pode retomar também selecionando charges? A importância, porque a charge, além de você fazer apontamentos das características de uma charge, você tem também a ideia, né, a crítica que é estabelecida por ela. Então, olha uma dinâmica muito importante, de modo que você possa falar também do humor, da crítica, que também é outra habilidade, né? O que que é humor, o que que é crítica, o que é ironia, relação multissemiótica, imagem, palavra, crítica, reconhecer que toda charge tem a função principal de estabelecer uma crítica social. E fora as discussões que o próprio texto ele sugere, na verdade não sugere, ele pontua, né? E fica a sugestão para a gente ampliar esse tema, estabelecendo opiniões, trabalhando outras habilidades. Por exemplo, tese. O estudante vai para montar a sua tese diante de uma charge, então ele trabalha um único texto. Você pode expandir. A gente sempre trabalha, a gente defende essa ideia, né? Como que, diante de um ter, claro que na hora da elaboração do item, a gente escolhe uma habilidade. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, num plano de aula, né? Numa aula expositiva dialogada, você pode ali, diante de um único texto, explorar habilidades diferentes. Aqui você tem elementos constitutivos de uma charge dentro do campo jornalístico midiático. Identificar quais elementos. Você tem aqui a persuasão também, que a gente pode voltar para a persuasão de textos multissemióticos. A análise de textos pertencentes ao campo jornalístico midiático. Então, você tem reconhecer, analisar. Você tem também a elaboração de teses. Quais pontos de vista podem ser elaborados a partir dessa ideia? Para eu elaborar um ponto de vista, ou para a gente discutir teses variadas, ou a mesma tese a partir de um único texto, eu preciso saber o que é tese, que também é uma habilidade dentro do eixo leitura, tão requisitada e também tão importante. Ok? Vamos lá, a gente tem aí, né, eu comentei sobre o texto, a charge é um gênero textual pertencente ao contexto jornalístico que explora, e a gente tem a crítica por meio do humor. Então, outra habilidade também, o humor, que é uma característica específica. Então, você tem aí qual elemento que constitui uma charge? Crítica. Objetivo central, objetivo principal, finalidade. Vamos então aqui. Falando de tese, uma outra habilidade importante, que é o reconhecer as teses ou argumentos que sustentam essa tese. O texto escolhido aqui, especialistas apontam desafios para a restrição de celular nas escolas. Foi um item elaborado, né, em alguns meses anteriores, os encaminhamentos, nosso material, e aqui vai tratar dessa ideia de colocar em prática as restrições ao uso dos celulares nas escolas de todo o país será um desafio, segundo professores e estudantes. Embora a proibição seja bem vista por grande parte da sociedade e da comunidade escolar, a lei sancionada na segunda-feira encontrará desafios
como a falta de infraestrutura nas instituições de ensino para, por exemplo, guardar os celulares em segurança, a falta de formação dos professores para que não abandonem o uso pedagógico das novas tecnologias e de ensino para que as aulas sejam atrativas para os alunos. Então, aqui, olha, a gente tem uma habilidade para reconhecer, o nível é básico. Dica, estratégias de leitura. É, dividir a turma, para retomar, né, nessa reta final, dividir a turma em grupos, cada grupo ficar com um texto em que trabalhe, né? Fica mais fácil para você escolher textos dos gêneros, aliás, gêneros textuais que vão trabalhar de forma mais explícita a tese, como um artigo de opinião, como um editorial, como uma dissertação argumentativa. Cada grupo fica com um texto desse campo e tem que apresentar a tese apresentando qual é a ideia principal, ou um grupo apresenta a tese, ou o mesmo texto, um grupo apresenta a tese, outro grupo apresenta os argumentos que vão sustentar essa tese. Então, essa ideia do reconhecimento, da identificação, também uma estratégia de leitura importante. Ou você, professor, que se achar mais fácil, ampliar, colocar o texto num data show, né, ampliar, fazer a exposição de um mesmo texto para o estudante, ou selecionar um ou dois ou três textos, o que você achar melhor. Mas é uma habilidade também de relevância para ser retomada. E aqui a tese, né, lendo o texto aqui, identifica-se que sua tese é de que a restrição do uso de celulares nas escolas será um desafio. Os argumentos foram colocados ali, mas o objetivo do item foi do reconhecimento da tese. Outra habilidade importante, a gente falou lá da questão do domínio literário, ok? Aqui é inferir. A gente tem lá no eixo cognitivo o nível proficiente tão importante também, dentro do eixo leitura. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos em textos literários. É um campo rico, porque a partir da habilidade do reconhecimento, se você, por exemplo, professor, escolhe um texto, um poema, uma letra de uma música, você dá para trabalhar essas duas habilidades, o reconhecimento e a inferência. Porque você faz com que o estudante ele reconheça essas especificidades do texto literário, do domínio literário, e você pode ampliar para essa presença de valores sociais. É claro que aqui o conhecimento prévio, o repertório sociocultural do nosso estudante é muito relevante, porque ele precisa saber o que são valores sociais, culturais, humanos, a mediação, a sua mediação, ela é determinante, porque muitas vezes o nosso estudante, como leitor, ele tem uma leitura ainda em construção, ou tem uma dificuldade de reconhecer esses elementos em textos literários. Eu costumo dizer que a gente se esforça muito mais, eu costumo dizer não, os teóricos dizem, né, que a gente se esforça muito mais diante dos gêneros textuais no campo do domínio literário. Quando adiante, se a gente reconhecer, fizer uma analogia com os gêneros textuais do campo jornalístico midiático, que são mais pontuais. E outra estratégia importante, inferir. O que é inferir? Deduzir. Para eu deduzir, eu preciso trabalhar com ideia. A dedução parte de um elemento central. Que elemento central é esse? E esse elemento, no caso, é o conhecimento de mundo. Se sou amado, quanto mais amado, mais. É de um poema do Pablo Neruda, um poema curto, né? Como é fragmento, aliás, é fragmento, desculpa. Se sou amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo. Então veja que aqui o estudante, a partir da leitura do poema, que ideia, que temos a presença aqui de um valor humano. Que valor humano é esse? Então está falando de amor, está falando de reciprocidade, está falando de se eu sou amado, eu vou retribuir o amor. Se eu não sou amado, essa ideia, né, é recíproco, né? Serei recíproca ao que é recíproco e não recíproco ao que não é recíproco. Então a gente precisa aqui, claro que muitos estudantes eles captam a inferência rápida, outros eles precisam de ler. E é importante também destacar isso, falar a dica na avaliação né, na prova. Leia uma, duas, três vezes o texto. É importante a retomada da leitura do mesmo texto, principalmente os textos do campo do domínio, né? Do campo literário.
Dica aqui de estratégia de leitura: também dividir a turma em grupos, cada grupo ficar com um gênero textual do campo da literatura, ele colocar, discutir. Eu acho que fica rico se cada grupo receber um gênero textual desse, né, do domínio literário, e cada um tem uma presença de valor, um valor social, um valor cultural, um valor humano, né? Essa ideia, porque aí cada grupo vai trazer, vai fazer essa inferência. Ou projetar alguns ou um único texto, mas que você faça uma mediação, destacando, né, retomando, inferir, deduzir. É preciso ativar o conhecimento de mundo. É preciso que você, leitor, seja mais ativo dentro da questão literária. Aqui, o nível é proficiente, então aqui não é identificar, o importante é inferir. A visão que o eu lírico tem sobre o amor é que ele ainda comentamos, né? Então, aqui dentro da especificidade do item que foi elaborado, que precisa de ter gabarito de setor, né? A gente tem aqui, ele precisa ser correspondido. Se não for correspondido, né? Ou seja, o amor precisa de correspondência. Vamos lá. Outra habilidade importante: distinguir fatos de opiniões em textos. Muito importante. E geralmente os nossos estudantes eles têm uma certa dificuldade. É, estratégia de leitura também, né, de dinâmica de retomada, dividir a turma em grupos, trabalhar alguns grupos trabalhando com textos que vão prevalecer a opinião, outros textos que vão prevalecer o fato, partindo do conceito de fato e opinião, tão importante também. Aqui é um fragmento de uma crônica do Rubem Braga, cujo título é Cafezinho. Não vou ler o texto, embora seja curto, né? Vamos lá. Leia a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado, mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênero carioca é exatamente esta frase: ele foi tomar café, fazendo uma crítica também, né? Ó, crônica. Olha que interessante. Uma habilidade, claro, com esse texto, com esse gênero específico, que é uma crônica, você pode trabalhar as especificidades do gênero, gêneros textuais, no caso crônica, pertencentes ao domínio literário. A ideia da crônica, né? A palavra crônica, a ideia do cotidiano, a ideia de uma linguagem rica em plurissignificação, a crônica que não se atém ao fato em si, mas a reflexão para além do fato. O cronista, o que que é o cronista? O cronista também, ele capta, né? Ele tem essa função de captar essas cenas cotidianas, cenas que para ele se tornam importantes e ele escreve sobre. Bem, aqui é fato e opinião, ok? Então vamos lá. Nível é proficiente. Em qual trecho há uma opinião? Então a gente tem um enunciado específico. Importante aqui, estratégia de leitura, que também você. Olha que bacana também, professor. Em algumas dos nossos encaminhamentos, em um dos nossos encaminhamentos ao longo aí, eu dei uma dica numa atividade, num plano de aula para que o professor ele colocasse, né, trechinhos, digitasse, imprimisse, misturasse fatos e opiniões, o estudante, né, ia comentando por que que é fato, por que que é opinião. Então aqui a gente tem qual trecho há uma opinião. A gente tem o cronista que produz, né, tinha razão o rapaz de ficar zangado, leia a reclamação de um repórter irritado. Então ele leu de fato, estava lá a reclamação. Ele esperou longamente, chegou à conclusão. Lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente, foi um tempo grande. Então, ó, tinha razão o rapaz de ficar zangado. Ele deu a opinião dele como né, como narrador. Ou seja, eu também concordo, tinha razão, né? Tinha razão de ficar zangado. Olha quanto tempo ele esperou. Então, a gente tem aí a ideia da opinião. E você puxa automaticamente os distratores, sustentam uma discussão para o fato. B, C e D são fatos. Então, é uma habilidade também importante dentro do eixo leitura. Aqui, vamos lá.
avaliar a eficácia das estratégias argumentativas entre os diferentes gêneros. Lá naquela tabela inicial da nossa live, a gente viu um percentual. Nós temos lá o nível básico, proficiente e o nível avançado. O nível avançado tem duas habilidades, que é um número também menor de cobrança, ok? O avaliar. A gente tem uma habilidade que é essa, por exemplo, que a gente tem, olha que interessante, o reconhecer, que é de modo que o estudante reconheça a tese, os argumentos explícitos ou implícitos. O proficiente, que é que ele possa, né, analisar e aqui avaliar a eficácia. Então, ó, uma mesma habilidade em graus diferentes. Aqui a gente tem, vou ler o título, cerca de 400 mil pessoas morreram em 2022 no Brasil, por problemas cardiovasculares. Então, veja só. Tá? Então, a gente tem esse nível avançado. Nesse nível avançado, a gente tem aqui parte do pressuposto, aí é para o que o estudante ele avalie. E aí? Convenceu? As estratégias, ele reconhece as estratégias, elas trazem convencimento, elas trazem credibilidade. Então, uma abordagem voltada para as estratégias argumentativas, os tipos de argumento. Não tem como não falar sobre os tipos de argumento. Os dados estatísticos, a ideia de causa e consequência, o argumento de autoridade. Então, no texto, o que garante a eficácia do argumento é a sustentação por meio da estratégia que. Então, veja lá no texto, nós temos a comprovação, né, por meio de dados, que é o uso de dados estatísticos. E os dados estatísticos são resultado de pesquisa, dá uma credibilidade, dá uma veracidade, né, o grau de verdade para o leitor passa a ter mais confiança. Em, ó, uma habilidade rica, momento de uma estratégia de atividade também, utilizando talvez o mesmo texto, um único texto, e ouvir os estudantes, né, numa aula expositiva dialogada, que ele possa dar o seu ponto de vista sobre essas estratégias, fazendo perguntas como: e se não tivesse os dados? E esse dado sozinho falaria alguma coisa? A presença do dado comprova o quê? Você, leitor, quando vê uma propaganda com os dados, então, assim, mediar por meio de perguntas que vão elencar, né, destrinchar, dar os desdobramentos dessa habilidade que é do nível avançado. E automaticamente, embora no percentual seja uma habilidade que tem menos, né, cobrança, você pode, como eu coloquei aquela linha lá, né, a ideia da régua, o reconhecimento do básico, o proficiente e o avançado. Você pode falar de uma mesma ideia, né, com os níveis diferentes nessa reta final, né, de retomada aí. Ok, professor? E aí, lembrando, você pode interagir conosco agora, fazendo perguntas, compartilhar também, compartilhar conosco práticas, né? Colocando aqui no chat práticas que você já, que deram certa, que você obteve sucesso, né? Resultado, é, dentro de uma aula trabalhando algumas dessas habilidades. Vamos lá, a gente tem aqui inferir informações implícitas em distintos textos. Então, também nós temos inferir, deduzir, nível proficiente, informações implícitas, também é uma habilidade importantíssima. Porque o nosso estudante, ele precisa, né, ter essa ideia da leitura, do conhecimento prévio, do conhecimento de mundo. O que que é o implícito, né? O que que é o subentendido? Então, a gente tem que ir em distintos textos. São textos variados. Aqui, nesse caso, a gente tem um cartoon. Você está cercado de ignorantes. Machado, cartoon tem algumas especificidades, né? Saia desse livro com as mãos para cima. Olha que interessante que o texto subverte. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Ou seja, o errado está você que está lendo. Olha que baita discussão pode ser produzida a partir da leitura desse texto. Quantas tirinhas, quantas charges, quantos cartoons você, professor de língua portuguesa, pode selecionar e trabalhar esse implícito.
Ou o que que é o implícito? Sempre retomar de forma sistemática como estudante. Não está explícito, não está escrito, mas eu vou fazer essa dedução. O texto deixa pistas e deixa marcas para que eu, leitor, eu, leitora, eu chegue a essa conclusão. Uma habilidade muito atuante nessa ideia do repertório sociocultural também. Então, aqui pela leitura do cartoon, infere-se, né, o verbo inferir aí, que os livros trazem o conhecimento. Ou seja, a ideia do ignorantes. Qual o conceito de ignorantes, né? Quem são essas pessoas? Olha que interessante a imagem, a cor. É ele que tá, todo mundo tá cinza, igual. Aqui ele está diferente, né? Aqui ele está com um livro. Por que que ele é diferente? Está implícito. Ele é diferente porque ele traz a informação, o conhecimento. E aí, qual o conceito de ignorante? Aquele que não tem informação sobre. Trabalha também a questão do vocabulário, né, do par de palavras, do uso de antônimos, uso de sinônimos, dentro de um contexto específico. Muito interessante. O eixo leitura, professor, é um eixo vasto, variado, de riquíssimo trabalho que você pode, e já faz, né, com certeza, no decorrer das suas aulas de língua portuguesa. Então vamos lá, uma outra habilidade, analisar os efeitos de sentido decorrentes dos mecanismos de construção de textos jornalísticos midiáticos. Aí uma outra habilidade importante, analisar os efeitos de sentido. Mais uma vez, nós temos aí jornalístico midiático, mas aqui é analisar. Eu reconheci os elementos constitutivos que fazem parte dos textos jornalísticos midiáticos. Eu vou analisar aqui os efeitos de sentido, ou seja, num campo maior. Dica também de estratégia, de atividade. Ó, nós temos a capa de uma revista específica. Você pode escolher capas de revistas variadas, fazer uma aula aí de 30 minutos, 20 minutos, colocando três, cinco capas de revistas, vai colocando, vai mostrando para o seu estudante num data show, por exemplo, e ele vai analisar, vocês juntos, né, com uma mediação sua, analisando os efeitos de sentido. Né, às vezes o estudante ele tem dificuldade, o que que é o efeito, o que que se produz, né? O que que essa imagem produz para mim, o que que essa palavra produz, que efeito se produz. E também uma habilidade importante. Nós temos aqui o drama dos refugiados, né? A imagem, a gente tem aqui as pessoas, né? Que é um tema importante, um tema de impacto social, de grande relevância social. Então, enunciado, a imagem associada ao título, então aqui a imagem associada ao título, ó, a imagem, pessoas com malas, poucas malas, frio, criança, o drama dos refugiados, essa conexão, concatenando imagem com o título, né? Produz um efeito de sentido para o leitor de quê? Drama, de que eles estão passando por uma dificuldade, que eles estão num contexto sofrível, né, de sofrimento, de sofreguidão, que eles estão, ó, aqui a gente tem, vivem um grande sofrimento, provocando dor e desolação. Então, olha como que é o clima, o efeito. E aí não foi à toa a escolha dessa imagem, do título, né, o drama. Olha o impacto da palavra drama. Se fosse talvez uma outra palavra, será que produziria um efeito? É, por exemplo, os refugiados, se suprimíssemos drama, então também atividade, uma habilidade de retomada nesse momento que está antecedendo aí a prova. Outra habilidade importante, analisar a relação temática entre diferentes gêneros jornalísticos. Gêneros jornalísticos. Notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, charge, notícia. E relação temática, texto um, texto 2, mostrar para o estudante a importância, essa. Quando eu leio o texto um, texto 2, o que que eu busco? Então, aqui a gente tem a bicicleta, é um dos meios de transporte mais antigos do mundo, ok?
também foi um item usado, né, elaborado pela plataforma Saeb Digital, apresentado para você, professor que já nos acompanha. Texto 2, uma charge, aumento do uso de bicicletas, não aguento mais o estresse do trânsito, é só me seguir que eu te mostro o caminho para fugir disso. Caos, né? A bicicleta como forma de, né, se deslocar, né, sair, a bicicleta como algo positivo. Então, texto um, texto 2. Geralmente o enunciado já coloca isso. Ambos os textos, ou os dois textos, tratam do mesmo tema. Porém, no entanto, contudo, né, o texto 2 explora. Então, aqui a ideia que o texto 2 é uma charge, explora o quê? Explora a informação objetiva, não a crítica por meio do humor. Poderia ser o texto um, né? Porém, o texto um poderia ser a explorar o enunciado, né, a ideia do tema, né, a avaliação do tema. Vamos lá, caminhando aí, ó, habilidades avaliar, nós temos aí avaliar também na ideia do, do nível avançado. Avaliar diferentes graus de parcialidade em textos jornalísticos, importante. O que que é parcialidade? Conceito de parcialidade, como que a gente chega a essa parcialidade, como que a gente detecta essa parcialidade, quais são os benefícios da gente identificar essa parcialidade, para a gente não ser ludibriado com os textos, fake news, falar abordagem sobre fake news. Então, aqui a gente tem Adolescência Dolorida e Brilhante, minissérie da Netflix sobre pais e filhos. Adolescência Dolorida e Brilhante, minissérie da Netflix sobre pais e filhos. A gente tem aqui uma resenha crítica. Dentro dessa resenha crítica, que parte, né, do ponto de vista, de uma tese, de uma avaliação a partir de um objeto cultural, filme, livro, a série, que é um caso aí. Então, a opinião do autor expressa o quê? Então, aqui também riquíssimo, trabalhar resenhas críticas, né? Qual a parcialidade? A resenha crítica, por ser um texto que vai avaliar dar opinião de forma explícita sobre um filme, por exemplo, uma série, o grau de parcialidade é elevado, é grande, é perceptível, é explícito. Se for uma notícia em que a parcialidade tem que ser mais, a importância de falar dessa polifonia, dessas várias vozes, a importância de dizer para o nosso estudante que nenhum texto ele é neutro, todo texto é carregado de intencionalidade, porém alguns são mais explícitos, outros não. Por que o campo jornalístico, né, essa ideia dessa parcialidade? Porque vai envolver, vai opinar, né? Por que que alguns veículos de comunicação, meios de comunicação, assumem uma linha editorial, assumem uma parcialidade diante de temas variados dentro do âmbito político, cultural, social? Então, também uma discussão importante para você, né, professor, dentro dessa habilidade. Então, aqui a opinião do autor expressa um elogio, até porque é uma resenha crítica. Foi uma habilidade que nós já falamos, é identificar os recursos persuasivos em textos verbais e não verbais, também importante. Não só propaganda, aqui a questão do celular, que foi, né, já falada. E chegamos ao final da nossa live. Retomamos todas as habilidades? A maioria, a maioria. Na verdade, no diálogo, sim, que a gente foi falando, né, dos níveis e justificando o eixo leitura. Então, você, professor, nós, professores de língua portuguesa, na expectativa, nesse processo, no caminhar, estamos aí nesse momento de retomada, de revisão. E hoje podemos compartilhar ideias, discussões, porque juntos somos mais fortes. É um pouco clichê, mas essa ideia compartilhando, trazendo essa, revitaliza a nossa. É uma ideia, poxa, eu já faço isso, vou melhorar. É um texto que a gente amplia. Então, nesse diálogo, nessa interlocução, que nós sejamos mais fortes como professores, no quesito informação qualificada, no quesito práticas de conhecimento, práticas de linguagem, para que a leitura ela aconteça de modo realmente proficiente, para que os nossos estudantes eles sejam cada vez mais aptos, cada vez mais aptos para ler os textos e compreender esses textos, passando por habilidades do reconhecimento, passando por habilidades da análise, da proficiência, até chegar no grau avançado. E o eixo leitura, certamente, com certeza,
com uma abordagem intensa na nossa prova, porque não é a Poliana que está falando, né? Nós temos aí, né, as estatísticas que vão provar dentro, né, um elemento maior dentro dessa ideia da cobrança dos itens. Então, professor, um beijo para você e muito sucesso, muita confiança. Nós fizemos até que chegamos até aqui com muito planejamento, selecionando habilidades. Então, nessa retomada, nessa revisão, a gente vai com muita força e com muita sistematização, com muita confiança, para que o nosso estudante ele reconheça essa confiança e também vá para a prova, obtendo aí muita tranquilidade e automaticamente a consequência é o sucesso. Um forte abraço para você e até.